Existem alguns sintomas que os animais apresentam em casa que podem dar indícios de que esse cão pode ser um cardiopata, ou seja, um cão que pode estar apresentando alguns sintomas simples em casa, pode estar dando sinais de que esse cão tem problemas cardíacos. E eu chamo muita atenção para isso, porque várias das dúvidas e perguntas que as pessoas me mandam todos os dias aqui no nosso canal são referentes a problemas que não têm uma cura específica. Problemas cardíacos, né? Alguns deles a gente tem um tratamento que ajuda a diminuir os sintomas da doença, mas várias dessas doenças não existe uma cura, né? Então é muito importante que a gente entenda que quando às vezes você vai num cardiologista, o seu cão recebe lá a medicação, ele está sendo medicado, não quer dizer que ele está sendo tratado. Ele pode estar sendo medicado para controlar uma doença, mas essa doença não vai ser curada. Essa doença não vai melhorar, né? O medicamento é que ajuda a amenizar os sintomas. E por isso, né, muitas pessoas me pediram para fazer uma live explicando sobre os principais problemas cardíacos que os cães podem apresentar e dar um pouco de alguns indícios, talvez, de produtos naturais ou mesmo plantas que podem ser utilizadas pelos animais para amenizar esses problemas cardíacos, esses sintomas desses problemas cardíacos, tá? Então, vou falar nessa live de forma bem resumida, de forma bem direta, os principais problemas cardíacos que os cães apresentam, os principais sintomas que o cão apresenta para demonstrar que ele está com esse problema cardíaco e os medicamentos mais utilizados para fazer o tratamento e controle desse problema e, claro, algumas plantas que poderiam ajudar, né? Algumas ervas que poderiam ajudar a amenizar estes sintomas, beleza? Então, participa comigo. Se você puder dar seu like, dar seu joinha aqui, agradeço demais. Se você puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que têm cães, que gostam desse tipo de conteúdo, agradeço, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, é um grupo gratuito. Caso você tenha interesse em entrar conosco no nosso grupo gratuito do WhatsApp, é só acessar o nosso site, dicadoveterinário.com. Tem um botãozinho lá escrito cadastro grátis. Você se cadastra e você entra no nosso grupo de WhatsApp para você poder receber as notificações de avisos das outras lives, outros vídeos que a gente faz aqui todos os dias. Todo dia tem live aqui no nosso canal. Todo dia tem live aqui no nosso canal. Então, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações, tá? Todos os assuntos que a gente aborda aqui nas nossas aulas gratuitas, a gente tem aulas mais profundas, aulas mais passo a passo no nosso Clube Dica do Veterinário, tá? Nesse Clube Dica do Veterinário é o espaço dos meus alunos e é o espaço onde eu consigo tirar dúvidas e dar apoio a essas pessoas que participam conosco, né? Pessoas que assinam o nosso Clube Dica do Veterinário tem um espaço mais próximo comigo para poder tirar dúvidas, ter mais atenção e, claro, receber vídeos exclusivos, né, respondendo as dúvidas e tudo mais dentro da nossa comunidade lá, tá bom? Então, quem tiver interesse em entrar no nosso Clube Dica do Veterinário, também no nosso site dicadoveterinário.com, você pode fazer a assinatura do seu clube, tá? E, se você preferir, quiser apenas tirar uma dúvida rápida, mandar um vídeo, uma foto, um exame do seu animal para a minha análise, temos também os nossos planos de consultoria, tá? Os planos de consultoria, a gente atende pessoas do mundo todo pelo WhatsApp diretamente. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender que o coração é um órgão único, né? Então, o coração, ele tem a função de bomba, ele faz o bombeamento do sangue para todo o nosso corpo. Então, se eu tenho sangue circulando na ponta do meu dedinho, eu dependo desse coração bater, né, enviando o sangue oxigenado para todo o meu corpo. O coração está bem do lado aqui do pulmão, então o sangue retorna para o pulmão, oxigena e o coração bombeia ele para frente para chegar em todos os pontos do corpo. Então, cães que começam a ter as patas muito geladas, cães que possam ter diminuição de sensibilidade em periferias, né, ponta dos dedos e tal, cães que às vezes algumas manchas pelo corpo podem estar te dando sinais de que ele tem algum tipo de problema circulatório. Também quadros mais comuns, mais clássicos de problemas cardíacos, onde o cão chega a desmaiar, né? Um cão que tem desmaio, um cão que tem cansaço muito fácil, anda um pouquinho e já fica... Aquele cão soltando constantemente, ele está sempre soltando muito líquido pelo nariz. Aqueles cães que muitas vezes você escuta uma respiração chiada, aquele chiado no pulmão, né? Você escuta que ele respira fazendo ruídos, né? Muitas vezes esses animais estão dando sinais de que ele tem problemas cardíacos. A saúde do coração, ela depende basicamente de controle de peso,
e controle de alimentação, tá? A alimentação é tudo para o coração e o peso é muito fundamental. Atividade física, controle de peso é muito importante para um coração saudável. Cães obesos, eles tendem, né? Qualquer cão que esteja obeso, qualquer cão que esteja com sobrepeso, ele tende a apresentar um maior desgaste do coração. Ele tende a apresentar problemas cardíacos, porque o coração está sendo forçado, o coração está sendo obrigado a trabalhar num ritmo maior, numa frequência maior, bombeando mais sangue do que ele poderia para lugares cada vez mais distantes, né? Então, quanto maior o nível de gordura, quanto mais o volume corporal desse cão, maior a dificuldade deste coração em trabalhar. Por isso, um grande alerta para animais que são obesos, animais que estão com sobrepeso, para você checar problemas cardíacos. O grande problema do coração para muitas pessoas, principalmente para quem mora em cidades pequenas, que não tem tantos recursos financeiros, a maior dificuldade do coração é que não tem como você analisar o coração apenas por ver o cão. Para você poder analisar o coração, eu preciso de exames. Então eu preciso fazer um raio-x de tórax para poder ver o tamanho desse coração. Eu preciso fazer um eletrocardiograma para ver a frequência, né, desse coração. Eu preciso fazer um ecocardiograma para poder medir o tamanho das câmaras deste coração. E eu preciso fazer a medição da pressão arterial. Então, aferir a pressão arterial é fundamental para poder saber se esse coração está trabalhando corretamente ou não, se ele está conseguindo manter o fluxo, manter a pressão correta em todo o corpo. Então imagina o seguinte, né, que você vai lá, vai pegar seu carro, vai sair para viajar. Você tem que calibrar o pneu para você medir a pressão do pneu, né? Então você sabe se o pneu está murcho ou se ele está muito cheio, medindo a pressão do pneu. Então isso te dá essa noção. O coração, o nosso sangue, também tem pressão. Então muitas vezes você fala assim, nossa, tô desmaiando, Por quê? Porque a pressão caiu, né? Uma pressão muito alta faz a pessoa desmaiar, faz a pessoa ter problemas, e uma pressão muito baixa também faz a pessoa desmaiar, faz a pessoa não conseguir se manter. Então, analisar um coração, basicamente, eu dependo de exames para monitorar este coração, para avaliar este coração, porque externamente eu não sei. O exame mais fácil, talvez, para você fazer com o seu cão, para entender se ele tem ou não problemas, seria o raio-x. Raio-x de tórax, você consegue ter uma noção do tamanho desse coração. Já dá um grande direcionamento, principalmente para uma das doenças que a gente vai citar para vocês aqui, que é a cardiomiopatia dilatada, tá? Esse nomão grande é só para dizer para você, cardiomiopatia dilatada, é simplesmente para dizer para você que o cão está ficando sem pressão, né? O coração ele tem que aumentar para continuar o bombeamento do sangue. Ele só com o tamanho dele ele não consegue bombear o sangue para todo o corpo e ele começa a aumentar. O músculo do coração começa a aumentar, tentando compensar a falta da força desse coração, tá? Então, cardiomiopatia dilatada é uma das doenças comuns em alguns cães, tá? Sintomas clássicos. Fraqueza, desmaios, né? Muitas vezes você nota esse cão com a língua mais azulada, a língua ficando roxa, tá? Dificuldades para respirar, clássico dos animais com cardiomiopatia dilatada. Muito, muito comum também, você vai no cardiologista e o cardiologista vai prescrever para você, vai recomendar para você dar furosemida, né? Pimobendan, né? Ou outros diuréticos para esse cão, tá? Porque a partir do momento que a gente fornece os diuréticos, ele elimina um pouco dos líquidos e consegue melhorar a pressão, né, desse coração, melhorar a pressão sanguínea desse animal, tá? Uma planta muito utilizada para esses casos é o que a gente chama de espinheiro, né? Crategus, o nome da planta, tá? E ela ajuda muito nessa contratilidade cardíaca, tá? A segunda doença muito comum dos cães é a doença valvar crônica, né? Que nada mais é do que o sopro, né? O cão que tem sopro no coração. Doença valvar crônica, né? A endocardiose é o sopro cardíaco, aquele cão que coração bate, mas um pouco do sangue que ele bateu, que teria que ir para frente, o sangue volta. Então ele faz realmente esse ruído para quem ausculta. Inclusive eu sempre recomendo, né, para os nossos alunos que tenham um estetoscópio em casa, né? Parece algo complexo, mas não, qualquer pessoa comum pode
ao escutar o seu cão, pode entender como é o batimento cardíaco, como é a frequência respiratória do cão em casa. Você não precisa ser veterinário para isso, tá? Uma ferramenta simples, barata, que você consegue ter uma noção e é muito nítido. A pessoa mesmo consegue ter uma noção. Nossa, eu não sei identificar, mas você consegue perceber que tem alguma coisa errada, sabe? Se você ausculta o seu coração, ausculta o coração de um cachorro, ausculta o coração do outro, quando você pega um animal que tem uma alteração, você sabe que não está normal. Esse é o ponto primordial do que eu ensino para os nossos alunos lá. Você treinar a sua visão, treinar a sua audição para você identificar problemas, saber o que está certo e o que está errado com o seu cão, tá? Então, essa doença valvar é muito comum. Os sintomas que esse cão apresenta tosse, principalmente à noite, aqueles cães que só tossem à noite, sabe? Porque o momento que o cachorro deita, que ele relaxa, é a hora que você começa a perceber mais o sopro. Então o animal tá lá relaxado, é a hora que aparece mais o sopro. Então aqueles cães que tossem muito à noite, aqueles cães que apresentam muito cansaço, eles têm incapacidade de praticar atividade física, né? Você nota aquela respiração, ele respira mais rápido, né? Então a gente muitas vezes põe a mão na frente da boca do cão para ver quanto que ele respira. A gente conta, mede, né, com um cronômetro, mede quanto que ele respira, né, e você consegue ver que esse cão tem uma respiração mais acelerada, tá? Também é muito utilizado o Pimobendan como medicação para ajudar também melhorar essa questão da pressão desse cão, tá? Melhora a força, né, da contração desse coração para tentar compensar esse sopro do retorno do sangue que sai, tá? E muito utilizado na parte de plantas, o que é utilizado para casos como esse é o espinheiro branco, tá? Espinheiro branco, tá? Ele ajuda como um tônico cardíaco, tá? É uma medicação que pode auxiliar para cães com esse tipo de problema, tá? Outro problema comum, né, que já é um quadro mais crônico, é o ICC, ou insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, o sangue fica congestionado, o sangue vai congestionando em todo chega ao ponto de começar a juntar água no tórax, água no abdômen, na insuficiência cardíaca congestiva. É um caso mais crônico, aquele animal que já vem apresentando sintomas e vem piorando e não melhora. Problemas renais muitas vezes predispõem a esse tipo de alteração. Alguns animais com outras doenças hormonais podem acabar chegando a ter esse quadro, né? De todos, acho que a doença mais severa que a gente tem do coração do cão, porque é muito mais difícil, complexa a recuperação de animais que desenvolvem essa doença, tá? Insuficiência cardíaca congestiva, tá? Sintomas que vocês vão notar é barriga inchada, porque ele começa a juntar líquido na barriga, aquela barriga começa a ficar volumosa, começa a ficar barriga caída realmente, tá? Você começa a notar, muitos casos apresenta também a tosse, né? E intolerância à atividade física, intolerância a exercícios, né? Clássico dos problemas cardíacos é isso. Então, ele não tem disposição, ele não consegue praticar atividade física, ele andou um pouco, ele movimentou um pouco, e é isso que muitas vezes leva o cão a desenvolver, piorar a alteração cardíaca. Então, entenda que o cão com problema cardíaco, ele já vai ser intolerante à atividade física. Se ele é intolerante à atividade física, as chances é que ele aumente o peso, ele comece a ganhar mais peso. Só que muitas vezes ele não nasceu com problema cardíaco. A forma com que eu cuido no cão, se eu não estimulo esse cão a fazer atividade física, e isso faz com, se eu não estimulo o meu cão a ter uma atividade física, muitas vezes eu forneço muito petiscos, alimentação desbalanceada para esse cão, eu favoreço para que esse cão ganhe peso. E se esse cão ganha peso, se alimenta mal e não faz atividade física, ele desenvolve problemas cardíacos, tá? E aí você fica naquele ciclo, porque agora que ele já tem problema cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, você não consegue mais emagrecer esse cão, você não consegue mais estimular esse cão a fazer atividade física, e aí você fica dependente de remédio, tá? Nesses casos aqui é muito utilizado também o furazemida, muito comum utilizar também o enalapril, tá? São duas medicações utilizadas junto para compensar esses cães com insuficiência cardíaca congestiva. Uma planta muito utilizada que pode ajudar e ajuda muitos cães nesse quadro é o ginkgo biloba, tá? Ele também tem uma função vasodilatadora que ajuda muito a melhorar o fluxo sanguíneo para o coração destes cães, tá? Problemas comuns também são arritmias cardíacas, né?
o cão que não tem um batimento cardíaco correto. Ele bate num compasso diferente do que seria o normal. Então, esses cães com arritmias cardíacas, muitas vezes a gente vê cães que podem ter colapsos, né? O cão estava ali, daqui a pouco desmaia do nada. O cão estava bem esperto, brincando, daqui a pouco ele parou, fica paralisado. Muitos cães são cães que apresentam esses quadros de arritmias cardíacas, tá? Muito utilizado para casos como esse, quadros de arritmia, né? Já necessita realmente a gente fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma para analisar melhor esse cão. E é muito utilizado a digoxina. Digoxina é um dos medicamentos utilizados. Em alguns casos eles recomendam o atenolol, tá? E até entre outros, tá? Mas os mais comuns são esses: digoxina, atenolol, tá? São os mais comuns, tá? E no caso de plantas, a gente não tem tantos resultados ou tantos recursos. O que a gente utiliza nesses casos é auxiliar com a camomila, né? O chá de camomila ajuda a diminuir as crises de arritmia desse cão para melhorar realmente, acalmar esse cão, tá? Outra doença comum de problemas cardíacos é a hipertensão arterial sistêmica, ou hipertensão, né? Pode chegar ao quadro desse cão ficar cego. Por conta de um problema cardíaco, esse cão pode acabar ficando cego, tá? Quadros de convulsão, sangramento nasal, o cansaço, né? O clássico do cansaço, mas assim, sangramento nasal, cegueira, o animal começa a ficar cego, começa a não enxergar bem mais. E quadros de convulsão clássicos de um quadro de hipertensão, tá? Também é muito utilizado o enalapril ou benazepril para tratar esses animais com esse tipo de alteração, tá? A gente não tem tantos recursos medicinais para casos como esse, mas um produto muito utilizado é o próprio alho. O alho, em doses pequenas, a gente consegue ter uma ação também vasodilatadora, tá bom? Para casos como esse. E aí, fora isso, né, o outro problema cardíaco que pode acontecer de forma comum é que a doença vem por conta de vermes, né? Verme do coração, vocês já devem ter ouvido falar. O tratamento é feito basicamente com a ivermectina e a milbemicina. Aí a gente não tem muitos recursos para tratar de forma natural, tá? Então, verme do coração, girofilariose, é o outro problema que pode levar esse cão a ter alterações cardíacas por conta dos vermes, tá? E aí, milbemicina ou ivermectina para tratar e eliminar isso aí. Tá bom? Quem gostou da nossa live, digita 10, 10, 10, 10. Estamos aqui todos os dias fazendo lives ao vivo para vocês. E sobre todas essas plantas medicinais, a gente tem um livro completo com todas as plantas medicinais. São mais de 30 plantas que você pode ter na sua casa, que você pode utilizar para curar, para salvar, para melhorar a vida do seu cão, tá? Por exemplo, mesmo uma série de plantas que vão ter efeitos antioxidantes, que podem ser utilizados para cães com problemas cardíacos, também eu cito lá nos nossos livros, tá? E a gente tem outras aulas completas sobre esse assunto lá dentro do nosso curso, Clube Dica do Veterinário, onde vocês podem se aprofundar e aprender muito mais, tá? Além de vocês estarem apoiando meu trabalho, mantendo contato diretamente comigo, podendo tirar suas dúvidas, tendo acesso às aulas mais profundas, tá? O meu objetivo é ajudar pessoas. Então, conforme as pessoas entram para o nosso clube, eu sei que você está apoiando o nosso trabalho, você está disposto a aprender mais, é muito mais fácil para mim poder dar atenção para você, porque já tem várias aulas lá. Então, conforme você vai assistindo, vai tendo dúvidas, eu vou solucionando cada uma dessas dúvidas e criando mais conteúdo, formando o nosso portfólio de vídeos lá, de aulas específicas, passo a passo, com muito mais didática, com muito mais critérios para ajudar cada vez mais, tá? Quem tiver interesse, entra no nosso site dicadoveterinário.com, tem os nossos livros, como falei, o livro de plantas também curam cães e o nosso Clube Dica do Veterinário, que eu recomendo muito para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, dá joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que assim vocês ajudam a perpetuar conhecimento. Conhecimento é a única coisa que pode libertar as pessoas. Se você tiver conhecimento, você estará livre da escravidão, de depender de pessoas, depender de alguém para te esclarecer algum assunto. Se você entende as doenças do seu cão, fica fácil você tratar essas doenças, tá bom? Grande abraço a todos, ótimo dia e tchau.